Cristo conhece as obras da sua igreja logo no início de cada carta às igrejas do Apocalipse. Há uma afirmação impactante que revela o caráter vigilante e pessoal de Jesus Cristo. Conheço as tuas obras. Essa expressão se repete nas mensagens às igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Cristo, o Senhor glorificado que anda no meio dos candeeiros, símbolo das igrejas, não está distante nem observa de longe. Ele está presente, atento, examinando cuidadosamente a conduta, a motivação e a essência de cada comunidade de fé. Essa verdade deve nos despertar. O Cristo ressurreto não julga superficialmente como os homens, mas com olhos como chamas de fogo, Isaías 1:14, que penetram o mais íntimo do ser. Ele vê além das aparências, das palavras bonitas ou das boas intenções. Nada está oculto diante dele. Suas palavras revelam que ele avalia não apenas o que fazemos, mas também como fazemos, com que espírito, com que fidelidade, com que propósito. Para algumas igrejas, esse conhecimento se traduz em elogios, perseverança, zelo doutrinário, amor, serviço e fé. Para outras, torna-se motivo de exortação ou advertência, como no caso de Éfeso, que havia abandonado o primeiro amor, ou de Tiatira, que tolerava o pecado dentro da congregação. Em todos os casos, a análise do Senhor é justa, precisa e totalmente fundamentada na verdade. Hoje, essa realidade continua tão válida quanto naquela época. Cristo conhece as obras da sua igreja em cada cidade, cada vila, cada bairro. Ele sabe quando há fidelidade mesmo sem reconhecimento humano, e também vê quando há aparência de piedade sem vida espiritual verdadeira. Ele observa o coletivo e o individual, o visível e o invisível. Nada escapa ao seu olhar. Por isso, a resposta da igreja deve ser reverência, integridade e humildade. Saber que o Senhor conhece nossas obras não deve nos gerar medo, mas nos levar à vigilância, ao arrependimento contínuo e à busca de agradá-lo em tudo. Devemos nos perguntar: o que Cristo vê em nós hoje? O que ele diria da nossa comunidade, do nosso ministério, do nosso coração? A certeza de que Jesus conhece tudo é tanto um conforto quanto um chamado à responsabilidade. Ele não é um juiz distante, mas um Senhor presente, comprometido com a pureza e a maturidade de sua igreja. E se ele conhece as obras, também conhece o cansaço, a dor, as lutas, e promete recompensa eterna aos que permanecem fiéis até o fim. A igreja de Éfeso, zelo sem amor. A primeira igreja a receber uma mensagem direta do Senhor Jesus no capítulo 2 do Apocalipse é Éfeso. Essa comunidade cristã era uma das mais influentes do primeiro século, situada numa cidade portuária e culturalmente estratégica, cheia de comércio, religiosidade pagã e intensa atividade intelectual. Era uma igreja bem estabelecida, com raízes profundas. Paulo havia pregado ali por anos, Timóteo fora seu pastor, e até João, o autor do Apocalipse, residira na cidade. Não era uma igreja imatura. Pelo contrário, ela conhecia bem a doutrina e sabia discernir falsos mestres. Jesus começa elogiando essa igreja. Ele reconhece suas obras, o trabalho árduo, a perseverança e a intolerância com os falsos apóstolos. Era uma comunidade diligente, teologicamente saudável, ativa, que suportava dificuldades por amor ao nome de Cristo sem desanimar. Tudo parecia estar no lugar. Aos olhos humanos, Éfeso era uma igreja modelo. Mas Jesus faz uma declaração surpreendente. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ap 2:4. Essa frase revela algo profundo. É possível manter a forma da fé, mas perder o coração da fé. Éfeso tinha obras, mas havia perdido a motivação correta. O amor por Cristo, que outrora era ardente, tornara-se frio, talvez mecânico. As atividades continuavam, mas a paixão já não estava ali. O zelo pela verdade havia se tornado rígido,
e a luta contra o erro havia sufocado a ternura do Evangelho. Eles eram teologicamente corretos, mas emocionalmente distantes de Cristo. A advertência é grave. Jesus diz: "Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras." AP 2:5. Isso mostra que o abandono do primeiro amor é visto por Cristo como uma queda, uma apostasia sutil, mas perigosa. E ele adverte: "Senão, virei a ti e removerei o teu candeeiro." Isso significa que a presença e a luz do Espírito Santo poderiam ser retiradas, mesmo de uma igreja que parecia firme do lado de fora. Essa palavra fala poderosamente ao nosso tempo. Quantas igrejas estão cheias de atividades, com ministérios, organizados, doutrina impecável, mas vazias do amor fervoroso que tinham no início? Quantos cristãos estão servindo por hábito, por obrigação ou por status, mas já não choram na presença de Deus, já não sentem alegria na adoração, já não suspiram pela comunhão com Cristo? O chamado de Jesus é claro: lembrar, arrepender-se e voltar. Lembrar do tempo em que o coração ardia por ele, arrepender-se da frieza que se instalou e voltar às obras feitas por amor, não por rotina. O primeiro amor não é apenas um sentimento emocional, mas um compromisso que nasce de uma devoção viva e íntima com Jesus. Éfeso nos ensina que não basta estar certo em tudo. É preciso estar apaixonado por Cristo. Ele não quer apenas servos eficientes. Ele deseja filhos apaixonados, noivos fiéis, adoradores sinceros. O zelo sem amor é vazio, mas o amor reavivado dá sentido ao serviço, vida à doutrina e luz à igreja. Que nunca percamos aquilo que é mais precioso: o amor que nos atraiu a Cristo no início e que deve arder até o fim. A igreja de Esmirna. Fidelidade em meio à perseguição. Segunda carta de Apocalipse é dirigida à igreja de Esmirna, uma cidade rica, bonita e politicamente leal ao Império Romano. Esmirna era um centro de idolatria imperial e, por isso, os cristãos que ali viviam enfrentavam severa perseguição por se recusarem a adorar o imperador. Em contraste com a prosperidade da cidade, a igreja cristã ali era pequena e pobre, mas, aos olhos de Cristo, era espiritualmente rica. Jesus se apresenta a essa igreja com um título cheio de esperança. Estas coisas diz o primeiro, e o último que esteve morto e tornou a viver. Apio 2:8. Ele está dizendo: "Eu sou aquele que venceu a morte e estou com vocês." Essa introdução já prepara o coração dos crentes para o conteúdo da mensagem. Eles estavam sofrendo, mas não esquecidos. Perseguidos, mas acompanhados pelo ressuscitado. Cristo declara: "Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico." E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. AP 2:9. A igreja de Esmirna enfrentava oposição em várias frentes. Havia sofrimento econômico, provavelmente porque os cristãos eram excluídos dos negócios por não participarem dos cultos pagãos. Havia também perseguição religiosa, inclusive de judeus que se tornaram instrumentos de oposição ao Evangelho, colaborando com as autoridades romanas. Cristo, no entanto, não repreende Esmirna. É uma das únicas igrejas do Apocalipse que não recebe crítica, apenas encorajamento. Isso é um lembrete poderoso. Nas horas mais sombrias, quando tudo parece estar contra nós, o olhar de Cristo permanece cheio de aprovação para aqueles que lhe são fiéis. Ele diz: "Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Apenian 2:10. Essa frase resume a essência da mensagem: fidelidade, mesmo diante da morte. Cristo não promete livramento imediato, mas promete vida eterna.
A coroa da vida é a recompensa reservada àqueles que perseveram com fé diante do sofrimento, sem negar o nome de Jesus. O sofrimento seria limitado, 10 dias, o que aponta para um período de prova, mas não eterno. A fidelidade, sim, deveria ser até o fim. Nos dias de hoje, milhões de cristãos em diversas partes do mundo vivem a realidade de Esmirna. Em países fechados ao Evangelho, eles são perseguidos, presos, agredidos e até mortos por causa da fé em Jesus. Mas há também aqueles que enfrentam rejeição, perda de oportunidades ou marginalização por manterem firme seu compromisso com Cristo. Esmirna nos ensina que a verdadeira riqueza não está nas posses ou no prestígio, mas na firmeza do caráter e na esperança da vida eterna. Jesus termina a carta com um apelo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Apd 2, 11. A primeira morte, física, pode chegar. Mas a segunda, a eterna separação de Deus, jamais atingirá os que são fiéis a Cristo. A promessa da imortalidade gloriosa sustenta os mártires e consola os corações aflitos. A Igreja de Esmirna é o retrato da fidelidade que permanece firme em meio ao fogo. Seu exemplo ecoa através dos séculos como um chamado a resistir, crer e nunca negociar a fé, custe o que custar. Porque o Cordeiro que venceu a morte promete: dar-te-ei a coroa da vida. A Igreja de Pérgamo, fé em meio à idolatria. Terceira carta do Apocalipse é endereçada à Igreja de Pérgamo, uma cidade considerada uma das mais influentes da Ásia Menor. Pérgamo era um centro cultural e religioso. Abrigava templos grandiosos dedicados a deuses pagãos como Zeus, Atena, Dionísio e Esculápio, além de ser um reduto do culto ao imperador romano. Era chamada por alguns estudiosos de o Vaticano pagão da Ásia Menor. Viver como cristão em Pérgamo significava estar cercado de idolatria por todos os lados. Por isso, Jesus a chama de Onde está o trono de Satanás? E o AP 2:13. Mesmo nesse ambiente hostil, Jesus reconhece a fidelidade da Igreja. Tu conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós. AP 2:13. Isso nos mostra que havia crentes corajosos e perseverantes, que, mesmo diante da pressão social, religiosa e política, não negaram sua fé. Antipas, possivelmente um líder cristão local, foi martirizado, e sua fidelidade é destacada por Cristo como um exemplo para todos. Contudo, apesar dessa fidelidade, a Igreja de Pérgamo recebe uma advertência séria. Havia entre eles aqueles que seguiam a doutrina de Balaão e a doutrina dos Nicolaítas, AP 2, 14 e 15. A referência a Balaão remete ao Antigo Testamento, quando esse profeta aconselhou o rei Balaque a usar mulheres moabitas para seduzir os israelitas, levando-os à idolatria e à imoralidade. Números 25, 31-16. Aparentemente, em Pérgamo, havia um grupo promovendo concessões ao pecado, possivelmente permitindo práticas sexuais imorais e participação em festas pagãs, o que era comum nas guildas comerciais da época. Os nicolaítas, igualmente, pregavam uma forma de libertinagem espiritual, uma doutrina que promovia a graça sem santidade. Isso nos revela um princípio importante. É possível ser fiel em um aspecto da fé, mas permitir concessões perigosas em outro. A igreja em Pérgamo não negava o nome de Jesus publicamente, mas tolerava a influência de doutrinas corruptas internamente. Cristo, que tem a espada afiada de 2 gumes, AP 2:12, símbolo de julgamento e discernimento, chama essa igreja ao arrependimento. Ele diz: Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. AP 2:16. Essa mensagem é extremamente relevante hoje. Em muitas partes do mundo,
Cristãos enfrentam uma pressão cultural constante para se conformar a padrões de pensamento e comportamento que contradizem os valores do Evangelho. A idolatria moderna pode não ter altares físicos, mas se expressa no culto ao dinheiro, ao prazer, à fama e à relativização da verdade. Cristo não elogia igrejas que fazem concessões para se tornarem mais aceitáveis à cultura, mas aquelas que mantêm a verdade com amor e firmeza, mesmo em ambientes difíceis. A promessa final de Jesus é poderosa. Ao que vencer, darei. Do maná escondido, e lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Ap 2,17. O maná escondido aponta para a nutrição espiritual que só Cristo pode dar. Um sustento invisível ao mundo, mas essencial para o fiel. A pedrinha branca pode simbolizar a aprovação divina, acesso à presença de Deus e uma nova identidade eterna em Cristo, revelada de maneira íntima e pessoal. A Igreja de Pérgamo nos ensina que viver a fé em ambientes hostis exige mais que coragem. Exige vigilância doutrinária, santidade pessoal e rejeição ao compromisso com o pecado. E nos lembra que Jesus está atento, pronto para corrigir, mas também para recompensar com bênçãos eternas aqueles que vencem com fidelidade. A Igreja de Tiatira, amor com tolerância ao pecado. Quarta carta do Apocalipse é dirigida à Igreja em Tiatira, uma cidade menos influente que Pérgamo, mas muito conhecida por sua forte atividade comercial e por suas corporações de ofício. Era comum que as atividades comerciais estivessem ligadas a festas e rituais pagãos, e isso gerava uma forte tensão para os cristãos que desejavam manter sua fé pura sem perder seu sustento. Cristo se apresenta à Igreja de Tiatira como o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Ap 2,18. Essa descrição é significativa. Os olhos como fogo revelam sua capacidade de enxergar o íntimo, de julgar com justiça e discernimento. Os pés de bronze indicam firmeza e autoridade. Jesus está dizendo: eu vejo o que está oculto e julgo com retidão. Ele não olha apenas para as aparências exteriores, mas penetra nos pensamentos, intenções e motivações do coração. Inicialmente, a avaliação de Jesus à igreja parece extremamente positiva. Ele diz: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Ap 2,19. É a única igreja das 7 que recebe elogios por demonstrar amor prático, o que é notável. Tiatira era uma comunidade ativa, crescente, perseverante e amorosa. Havia sinais de maturidade espiritual. Contudo, havia um problema sério. Jesus diz: tenho, porém, contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ap 2,20. Essa mulher, chamada simbolicamente de Jezabel, uma referência direta à rainha idólatra do Antigo Testamento, estava ensinando e seduzindo os cristãos a praticar imoralidade sexual e a comer alimentos sacrificados aos ídolos. É provável que, como em Pérgamo, ela estivesse incentivando a participação dos cristãos nos rituais das guildas comerciais em nome da liberdade cristã ou de uma revelação superior. Ela se apresentava como profetisa, alguém com autoridade espiritual, mas usava esse espaço para introduzir práticas pecaminosas no meio da igreja. O problema central de Tiatira não era a ausência de amor, era a tolerância ao pecado. Eles eram piedosos, mas ingênuos. Em nome da paz, da unidade ou da espiritualidade, estavam permitindo que falsos ensinamentos e práticas imorais contaminassem a comunidade. Cristo adverte que essa complacência com o erro é inaceitável. Ele afirma que deu tempo para arrependimento, mas Jezabel não quis mudar. O juízo seria inevitável. Enfermidade, tribulação para os que a seguiam, e morte para seus filhos espirituais.
E o propósito do juízo era claro: para que todas as igrejas saibam que sou eu quem sonda mentes e corações, e vos darei, a cada um segundo as vossas obras. Apteu 2, 23. No entanto, Jesus também reconhece que nem todos em Tiatira haviam seguido Jezabel. Ele diz: aos restantes, que não têm essa doutrina, não porei outra carga sobre vós. Apteu 2, 24. Isso mostra a justiça e o discernimento do Senhor. Ele distingue entre os que caíram e os que permaneceram fiéis. A esses, ele encoraja com a promessa: conservai o que tendes até que eu venha. Apteu 2, 25. E aos que vencerem, ele promete autoridade sobre as nações e o dom da estrela da manhã, símbolos do reinado com Cristo e da revelação plena de sua presença gloriosa. A carta à igreja de Tiatira é um alerta urgente para a igreja de hoje. Vivemos em uma era onde a tolerância é exaltada como virtude suprema, até mesmo dentro do corpo de Cristo. Mas Cristo nos ensina que o amor verdadeiro não é conivente com o pecado. Amar não significa aprovar o erro, e a verdade nunca deve ser sacrificada em nome da paz superficial. Tiatira nos mostra que uma igreja pode crescer, servir, e ainda assim estar sob ameaça, se não for firme em sua santidade. Jesus, o Filho de Deus, ainda sonda os corações da sua igreja. Ele busca uma fé que seja ao mesmo tempo amorosa e fiel, compassiva e pura, ativa e santa. A promessa é clara: aos que guardarem o que receberam, que não se venderem ao espírito de Jezabel, será dada uma autoridade eterna, como coherdeiros com Cristo. Mas aqueles que negligenciam a verdade por conveniência, o juízo virá, não por falta de aviso, mas por rejeição ao arrependimento. A igreja de Sardes, aparência de vida, mas morte espiritual. Quinta carta do Apocalipse é dirigida à igreja em Sardes, uma cidade antiga, conhecida por sua glória passada e por seu orgulho. Sardes já havia sido capital do antigo reino da Lídia e era sinônimo de riqueza e prestígio. Contudo, no tempo em que João escreve, sua fama já não correspondia mais à sua realidade. A cidade vivia de glórias antigas. Curiosamente, esse mesmo padrão se refletia na igreja local. O capítulo 2 de Apocalipse é um chamado urgente para a fidelidade, santidade e perseverança. Cristo conhece as obras das igrejas e exorta cada uma delas a se arrependerem e se voltarem a Ele, mantendo o foco no primeiro amor e na pureza da fé. O capítulo também oferece grandes promessas para aqueles que permanecem fiéis até o fim, assegurando-lhes uma recompensa eterna. A mensagem é clara: ouvir a voz de Cristo, arrepender-se quando necessário e perseverar nas provas é o caminho para a vitória final.